Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo, sou defensor de condutores aqui no interior de São Paulo e vamos para mais um vídeo com dicas sobre trânsito. O tema do vídeo de hoje foi sugerido por um dos inscritos aqui do canal, o Paulo Antônio, que deixou o seguinte comentário em um dos meus vídeos. João, boa tarde. Então, gostei sim, o que mais vimos no trânsito, esse tipo de infração. Ele está se referindo ao vídeo que ele acabou de assistir no canal. Sugiro também postar sobre infrações que causam suspensão automática da CNH. Abraço fraterno, Paulo Antônio de Souza, Macaé, estado do Rio de Janeiro. Valeu! Meu querido Paulo Antônio, muito obrigado por sua sugestão e até o final desse vídeo, não só você, mas todos que nos assistem, saberão como é que funciona essa questão da suspensão por infrações específicas. Vem comigo! Pessoal, explicando brevemente para vocês, a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade que está expressa lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 256. E quando o condutor está com o direito de dirigir suspenso, ele não pode dirigir nenhum veículo durante aquele período. É um impedimento temporário e neste período ainda ele deve frequentar o curso de reciclagem e com a comprovação ele possa voltar a dirigir. E existem duas formas de aplicação da suspensão do direito de dirigir. Elas estão expressas lá no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro e também na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, número 723 de 2018. A suspensão mais comum e a mais conhecida é aquela pelo acúmulo de pontos, que é quando o condutor ele vem acumular um número de pontos no período de 12 meses, que com isso acaba culminando num processo de suspensão do direito de dirigir. E a regra atual na legislação é, se você tiver no seu prontuário duas ou mais infrações gravíssimas, você terá o direito de dirigir suspenso se você acumular 20 ou mais pontos. Se você tiver uma infração de natureza gravíssima, você será suspenso se acumular 30 ou mais pontos. Agora, se você não tiver nenhuma infração gravíssima no prontuário, você só será suspenso se acumular 40 pontos ou mais. E esta regra dos 40 pontos também vale para o condutor que possui a sigla EAR de exerce atividade remunerada no campo observações da sua CNH. E além disso, pessoal, quem possui EAR na CNH tem o direito de frequentar um curso de reciclagem preventiva, que é quando você já está na iminência de atingir esses 40 pontos, você frequenta esse curso e com isso você elimina esses pontos. E sobre esse tema já tem um vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para que você saiba como se beneficiar desta reciclagem. E além da suspensão por acúmulo de pontos, existe a suspensão por infrações específicas. E como que funciona isso? Independentemente do número de pontos que você tem em seu prontuário, talvez você já dirija aí há mais de 20 anos e nunca cometeu sequer uma infração, mas algumas infrações do nosso Código de Trânsito Brasileiro prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma direta. Embora o nosso amigo Paulo Antônio tenha comentado suspensão automática, na verdade ela não é automática. E por quê? Porque tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, nenhuma penalidade pode ser aplicada de forma imediata, de forma automática. Se faz necessário o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa. Isso quer dizer que você tem o direito de se defender, de apresentar a sua defesa, apresentar os seus recursos. Então não é uma suspensão automática, mas sim uma infração que prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica. Citando um exemplo para vocês, artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre dirigir sob a influência de álcool. É uma infração de natureza gravíssima, com fator multiplicador vezes 10, com uma multa de quase R$3.000, e ela prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E aqui já vai a primeira informação, pessoal. Algumas infrações de trânsito que prevêem a penalidade de suspensão de forma específica, já traz no próprio artigo qual é o período em que aquele condutor deve estar suspenso, como exemplo desta infração do artigo 165 que eu acabei de citar para vocês. Algumas outras infrações de trânsito, na verdade a maioria, não traz qual é o período que o condutor deve estar suspenso. Citando um exemplo, artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir ameaçando os pedestres ou demais veículos. É também uma infração gravíssima e no artigo traz apenas a penalidade de multa e a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Quando o artigo não traz esta previsão do período, fica a cargo do diretor do Detran definir qual vai ser o período de suspensão que aquele condutor deve cumprir e qual é o período que esta autoridade pode aplicar nos casos em que o artigo não traz o período fixado para a suspensão do direito de dirigir. É de 2 a 8 meses
ou na reincidência, ou seja, se o condutor vier a cometer a mesma infração no período de 12 meses, ele já pode ter a aplicação da suspensão de 8 a 18 meses. Eu vou mostrar mais adiante para vocês uma tabela com todas as infrações do Código de Trânsito Brasileiro que prevêem a suspensão do direito de dirigir. No total são 21 infrações. Então esta é a tabela. As infrações que estão na cor vermelha são aquelas em que o Código de Trânsito traz fixado o período de suspensão por 12 meses. A que está na cor vermelha é do artigo 165b, que trata sobre o exame toxicológico vencido. Neste caso, o Código de Trânsito ele traz a aplicação da penalidade de suspensão por 3 meses, condicionada ao levantamento da realização de um novo exame com resultado negativo. Porém, pessoal, esta suspensão ela ainda carece de regulamentação. Inclusive, pode ser que tenha a necessidade de alterações sistêmicas. Até o momento, nós não sabemos como vai funcionar ainda os condutores que forem abordados com o exame toxicológico vencido em relação à aplicação da suspensão. E todas as outras infrações aí que estão na cor branca são aquelas que o Código de Trânsito não traz fixado o período de suspensão, ficando aí a cargo da autoridade de trânsito definir a dosimetria para o cumprimento da penalidade. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa aquele like, se inscreve, ative as notificações, me segue nas redes sociais para continuar recebendo mais conteúdos como este. Ficou com dúvidas? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos os comentários e na medida do possível eu vou responder vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!